Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Segunda edição dessa segunda-feira, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Falaremos aqui sobre o volante Kaique. O Vasco parece que nessa negociação com o Kaique está avançando, talvez o Kaique pinte aí como jogador do Vasco da Gama. Falaremos aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Marlon Freitas, né? Temos informações sobre Marlon Freitas. O Vasco ainda não desistiu da contratação desse jogador. Enfim, vamos conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, começando aí essa semana, né, de Campeonato Brasileiro. Inclusive já temos informações de ingressos, né, para a partida contra o Grêmio. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da FUT Fanatics. Você sabe que a FUT Fanatics sempre tem promoção, né, de camisa do Vasco. E a promoção dessa semana é essa que está aparecendo aí na sua tela. Essa camisa lindíssima do Gigante da Colina está disponível lá no site da FUT Fanatics e você pode comprar com aquele descontinho maneiro, né? Usando o cupom MACHÃO10. Se for a sua primeira compra no site da FUT Fanatics, utilize o cupom MACHÃO10 que você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra no site, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e a entrega é no conforto da sua casa. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre Emanuel Martínez, jogador do América Mineiro, jogador que o Vasco tinha interesse, mas o destino será mesmo o Fortaleza. No vídeo passado, né, na primeira edição de hoje, eu falei também sobre isso, trouxe essa informação, que o jogador iria para o Fortaleza. O Vasco até tentou a contratação dele por empréstimo, mas o América não aceitou. E a proposta que o América aceitou foi do Fortaleza, uma proposta ali de 9 milhões de reais. Foi o que o Fortaleza ofereceu ao América Mineiro, parcelado ali em 3 vezes. O América aceitou essa proposta e Emanuel Martínez será jogador do Fortaleza nessa temporada. Mais uma contratação que o Vasco deixa escapar, que o Vasco não consegue fechar. Enfim, tudo muito lento, né? Tudo muito lento no Vasco e aparentemente a gente vai para esse jogo aí contra o Grêmio com o mesmo time que a gente tinha disponível no Campeonato Carioca, aliás, com um desfalque importantíssimo, né, de Dimitri Payet, que tá fora por conta de uma lesão no joelho. Cara, bem complicado, né, bem, assim, decepcionante, bem frustrante essa inércia do Vasco, né, essa inércia é o que mais me irrita, a gente não vê o Vasco se movimentando, a gente tá vendo que o que vai acontecer é um filme repetido do ano passado. E mesmo assim a gente não vê o Vasco se movimentando, né? Tivemos aí praticamente um mês até a estreia do Campeonato Brasileiro, desde a eliminação no Carioca até a estreia no Brasileirão. A gente teve praticamente um mês e nada mudou, nada, tá a mesma coisa. Enfim, complicado. Estamos sem diretor comercial, estamos sem diretor de futebol, enfim, nenhuma novidade em relação a isso. A gente não sabe quem vai comandar o futebol, a gente não sabe quem vai ser o patrocinador master, a gente tem um elenco que é muito carente, né, de peças, de possibilidades. Então, assim, realmente é complicado. Estou bastante desanimado, já disse aqui várias vezes, para esse início aí de Campeonato Brasileiro. Bom, Emanuel Martínez não vem, né, já falamos aqui sobre isso. Vamos agora falar sobre Marlon Freitas. Mais algumas informações aqui sobre Marlon Freitas. Segundo a apuração do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco segue otimista na contratação do jogador Marlon Freitas do Botafogo. Existe um otimismo ali da parte do Vasco para que as coisas possam andar durante essa semana, no sentido do Marlon Freitas ser vendido para o Vasco da Gama. Eu vou colocar o próprio Lucas Pedrosa, a apuração é dele, ele falou sobre isso hoje lá no SBT. Confira só. E o outro é o Marlon Freitas, é o grande trunfo aí do Vasco da Gama nessa janela de transferências, onde a comissão técnica e a diretoria querem muito esse jogador, contam com a vontade do jogador, contam com essa situação dele querer jogar no Vasco da Gama, mas o Botafogo dificulta liberar. Porém, o que eu pude receber agora é que parece que as coisas vão andar nessa semana no sentido dele ser vendido para o Vasco da Gama. Não tem confirmação disso ainda, mas o Vasco segue otimista e por isso não desistiu da negociação.
Exemplo, para contratar o Martinez, caso o Marlon tivesse sido recusado a proposta mesmo, seriam cerca de 2 milhões de dólares. E é o mesmo valor que o Vasco ofereceu para o Marlon. Então o Vasco, como já estourou esse orçamento desde o início da temporada pela atuação bem fraca do ex-diretor de futebol, o Vasco está meio que nas cordas pela janela doméstica que está fechada. O grande problema do Vasco nessa temporada foi a janela inicial. Foram 3 meses, mais de 100 milhões gastos, uma falta de sinergia da diretoria com a comissão técnica, vários jogadores pedidos e o diretor técnico tomou à frente de várias negociações, em outras até dificultou, a verdade é essa. Claro que a 777 também tem culpa, como até disse aqui na situação do Pedro Henrique, mas o grande problema do Vasco nessa temporada não foi falta de dinheiro, foi como se gastou esse dinheiro. Perdeu esses jogadores, lacunas continuaram, o Vasco da Gama hoje tem um elenco igual ou até pior do que o final do ano passado, e nesse momento o grande problema do Vasco foi o Alexandre Matos. Mas o clube também tem outros problemas. Não tem diretor comercial, não tem um novo diretor de futebol, tem problemas nessa questão da janela e também limitação de orçamento. Por quê? Porque esse orçamento foi estourado no começo da janela. Então agora é o Vasco, vai tentar trazer o Kaique e vai tentar contratar o Marlon. Então tá aí a informação do Lucas Pedrosa, né, sobre essa situação aí do Marlon Freitas. Será que essa novela vai acabar? Tá chato já essa novela Marlon Freitas, né? O Vasco tentando e não consegue a contratação do jogador, né? Tomara que essa semana essa novela tenha um fim também. Enfim, vamos falar agora sobre Kaique, né? Talvez seja o jogador que mais está perto, né, de fechar com o Vasco da Gama. A informação é que o Vasco vai avançar nas tratativas pelo volante Kaique e a gente deve ter um desfecho positivo aí em breve, né, em relação a essa situação. O Vasco vai se reunir com o Juventude e com os empresários do atleta para tentar sacramentar a contratação do volante Kaique. A informação que a gente tem é que tanto o jogador como também o seu empresário já deram um sinal verde ali para o negócio acontecer e existe ali uma confiança, né, de que o Kaique venha a ser jogador do Vasco da Gama. Ele que foi destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho, Juventude que foi vice-campeão gaúcho, mas na final ele não fez uma boa partida não. Acompanhei a final exatamente porque o Vasco estava negociando, né, com esse jogador, não fez uma boa partida não. Tomara que tenha sido apenas um dia ruim, né? A gente vai continuar aqui acompanhando essa situação do Kaique, mas a informação é que está avançando e talvez o Kaique seja aí reforço do Gigante da Colina. Bom, Vasco e Grêmio, estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 4 da tarde. O Vasco vai iniciar a venda de ingressos para essa partida amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o Vasco vai começar a venda de ingressos para os sócios para o jogo entre Vasco e Grêmio. Estreia do Gigante da Colina no Brasileirão. Como é que está a sua expectativa aí para o Brasileirão? Deixa aqui embaixo. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!